Meus irmãos e minhas irmãs, muito sabiamente a igreja celebra hoje a festa do batismo do Senhor. É a última das festas do Senhor ligadas ao Natal. Por isso que hoje encerramos o tempo do Natal. Vejam que o Natal é uma festa tão importante, tão grandiosa, de grande esplendor e significado para nós, que a gente não reza o Natal somente em um dia, mas celebramos no dia do Natal, na oitava do Natal e ainda o tempo do Natal. E hoje somos chamados nesta liturgia a pensar sobre o sentido e o significado do batismo do Senhor. É bem verdade que Jesus não precisava ser batizado, porque o batismo de João era para o perdão dos pecados. Era um batismo de conversão, um batismo de purificação. E Jesus não precisava se purificar, não precisava se converter, nem muito menos pedir perdão, porque não era um pecador. Mas no evangelho de hoje, o povo está à procura do profeta João Batista para ser batizado por ele nas águas do Jordão, e no meio dos pecadores está Jesus. É a primeira lição do evangelho de hoje. Jesus participando da vida dos pecadores. No meio deles, como se fosse um pecador também. Ele desce a nossa condição limitada, não pecando como nós. Porque sabemos bem, como diz São Paulo, que Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado, menos no pecado. Bem sabemos isso. Mas ele pediu para ser batizado. De modo que quando se aproxima outro evangelista, numa outra versão desse mesmo acontecimento, quando Jesus se aproxima do profeta, ele pergunta: eu deveria ir até o Senhor, mas o Senhor vem a mim? Nem João Batista entendeu porque Jesus foi se batizar. Interessante, né? Mas Jesus disse que estava sendo batizado para cumprir toda a justiça, para cumprir o que estava previsto, o que estava escrito. Que justiça é essa? A justiça do reino de Deus. Vamos entender assim que fica fácil. Graças a Jesus no Rio Jordão, o nosso batismo foi elevado a uma dignidade superior. Nós não recebemos o batismo do profeta João Batista. Nós recebemos o batismo de Jesus. E ele mesmo fala do batismo aqui, ó. João diz: olha, eu batizo com a água, mas virá alguém mais forte do que eu, Jesus. Ele vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. Era o que faltava ao batismo de João, o Espírito Santo. E desceu sobre Jesus, enquanto ele rezava dentro do rio, na hora do seu batismo, o Espírito Santo de Deus. Diz que o céu se abriu. Na Bíblia, quando o céu se abre, é para o encontro de Deus com a humanidade. O céu se abre e Deus se manifesta aqui no Espírito Santo. E curiosamente o Espírito Santo desceu sobre João, sobre Jesus,
de forma visível, como pomba, como uma pomba. Não é que o Espírito Santo é uma pomba não, viu gente? Às vezes tem católico que pensa que o Espírito Santo é um pássaro, um pombinho, né? É não. Aquilo ali é um símbolo do Espírito Santo. Ele desceu como? Não é que ele seja. Porque se o Espírito Santo fosse um passarinho, seria muito fraco, né? Mas o Espírito Santo é a força de Deus, que desce sobre cada um de nós quando recebemos o batismo. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, desceu sobre nós, quando um dia nossos pais e padrinhos vieram à igreja e pediram à igreja o santo batismo. No ritual, a gente pergunta: queridos pais, o que pedis à igreja para os vossos filhos? E os pais respondem: o batismo. O batismo é um pedido, tem que pedir. De modo que quando a gente batiza um adulto, a gente já não pergunta aos pais dele, a gente pergunta a ele mesmo: o que pedis, irmão, a Santa Igreja de Deus para você? Ele responde: o batismo. Então o batismo foi pedido para nós e a igreja nos deu este santo sacramento. Só que, infelizmente, o nosso povo católico não tem consciência da grandeza deste sacramento. Infelizmente, muita gente, não todos, mas muita gente, joga o seu batismo na lata do lixo, levando uma vida indigna de cristãos batizados. Entende? Porque estávamos nós no pecado, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, por meio do sacramento do batismo, nos resgatou. E na força do Espírito Santo, neste sacramento, recebemos uma vida nova. Uma vida nova. Uma vida nova. A nossa vida, gente, é mesmo uma vida nova? Nós que professamos a fé em Jesus e fomos batizados em nome da Santíssima Trindade, levamos uma vida nova, comportamo-nos de fato como cristãos, marcados pelo sinal de Deus no nosso batismo. Vocês já devem ter assistido ao sacramento do batismo, né? A gente começa o batismo assinalando a criança com o sinal do Cristo Salvador, para assim acolhê-la no seio da comunidade cristã. Nós somos marcados. Dentro da igreja são 3 sacramentos que imprime nas pessoas que o recebem o que nós chamamos de caráter indelével. O que é um caráter indelével? É uma marca que dura para a eternidade. Vou fazer uma comparação bem grosseira. Quando o grande fazendeiro tem um rebanho grandioso de gado, de boi, para não perder o seu gado no meio dos outros, nas andanças desse gado, hoje em dia falar de gado é até perigoso, né? Mas eu estou falando de gado mesmo. Então o que é que acontece? O boi é marcado com a inicial do seu dono. Não é assim? Coloca a inicial, põe ali no fogo e marca o bicho. Ele passa a pertencer àquela pessoa. É sinal de propriedade. Assim é no batismo. Nós somos marcados com o sinal de Cristo e passamos a pertencer a Ele. Não mais nos pertencemos a nós mesmos, não. Para vivermos uma vida em si mesmada. Tem gente que é egoísta
e muito voltado para si mesmo. Isso não é vida de cristão. Não é vida de batizado. Você foi marcado para ser para os outros. Ninguém é batizado para viver girando em torno de si. Não, não. A gente é batizado para ir ao encontro do outro, porque o batismo nos confere não somente uma dignidade superior, mas, sobretudo, nos confere também uma missão. E aí que é o ponto fraco de muitos membros da nossa igreja. Receberam o sacramento, mas não querem assumir a missão. Olha, não dá, gente. Tem que assumir. Veja, grave bem isso. Na igreja de Jesus Cristo, todo batizado é missionário. Vamos repetir isso? Na igreja de Jesus Cristo, todo batizado é missionário. Que missão, seu padre? A primeira missão de ser gente digna desse nome. Porque tem gente que leva uma vida indigna da raça humana, muito distante da dignidade humana. Muita gente ferida na sua dignidade, seja porque falta o alimento, seja porque não tem o trabalho, seja porque não tem comida, não tem uma casa. Isso fere a dignidade, não é não? Outros ferem a sua dignidade levando uma vida desonrada, motivo de escândalo para os irmãos, pintando e bordando no meio desse mundo. Quando a gente olha para o pecador, diz: meu Deus, aquilo é tudo, menos um cristão. Não é? Às vezes, porque engana, porque mente, porque levanta o falso testemunho, porque rouba, passa o outro para trás, desrespeita. Isso não é vida de cristão. O nosso batismo é coisa séria, viu? Vocês estão pensando que ser batizado é só vir trazer o menino aqui na igreja, batizar, tirar foto, fazer o almoço e ir embora? Não. O batismo começa a partir do rito. Terminou o rito? Agora vai começar a missão daquela criatura. Não é assim. Então, gente, hoje eu convido a cada um de vocês a refletir sobre a vida de batizados que vocês estão levando. Vocês fazem parte da igreja? Vocês se sentem igreja? Vocês amam a igreja? Colaboram com a igreja? Frequentam a igreja? Ou são aqueles batizados turistas que vêm à igreja quando se recordar ou quando precisa de algum sacramento? Cuidado, irmãos. Isso não é vida de batizados. A igreja é a casa dos batizados. Mas nesse Buriti dos Lopes deve ter muito cristão que aqui foi batizado, que aqui não pisa faz muito tempo. Onde é que habita esse povo, meu Deus? Renunciaram ao seu batismo? Esse é o problema. Às vezes aparece na festa dos remédios, né? Mas precisamos melhorar. Temos em nós a graça de Deus. Somos portadores da graça de Deus. Pelo batismo somos adotados em Cristo para sermos filhos de Deus. Eu não sei se vocês já pararam para meditar. Gente, nós somos filhos de Deus. Não é de qualquer um, não.
Por isso que se deve ter pela pessoa humana o maior respeito do mundo. Porque quando eu faço mal ao próximo, eu estou fazendo mal a um filho de Deus. Entendeu? Por isso que o mandamento é: amai, irmãos, uns aos outros. Porque o amor vem de Deus. Entendeu? Então, sejamos cristãos de verdade. Prestem atenção na letra da oração pós-comunhão. A reza diz que, pela participação no sacramento eucarístico, o Senhor nos conceda a graça de sermos cristãos de fato, e não só de nome. Tem uns cristãos que é só de nome. Abre a boca para dizer que ama a Deus, mas não perde a oportunidade para ser ruim com os outros. Eita, irmão, te converte, pecador. Ou a gente é cristão de verdade, ou não chegaremos ao reino de Deus. Ah, Senhor, mas eu participava da missa, viu? O que é que ele vai dizer? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino da glória. Cuidado. É preciso ser cristão de fato. A igreja precisa de cristãos de fato. Não só de nome. É um pouco pesada esse tipo de homilia, mas hoje é a oportunidade de falar. Porque é o dia do santo batismo do Senhor. Entendeu? Agora eu vou perguntar a vocês, para a gente seguir a missa, para a renovação das promessas batismais. Quando a gente foi batizado, nossos pais e padrinhos responderam a uma promessa. Fizeram uma promessa. Esta promessa, nesta missa, nós vamos renovar. Certo? Vocês estão dispostos a renovar as promessas do batismo? Sim ou não? Se estão, fiquem em pé. Porque em pé é a postura de quem está disposto. Não é? Por isso que na igreja a gente senta, se levanta, mas nessa hora a gente fica em pé. Dizendo para Deus que estamos dispostos. Certo? Tem as promessas daqui. Prestem atenção ao que vocês vão renunciar, viu? Porque é para renunciar agora, na assembleia litúrgica, e quando chegar em casa, quando começar as contrariedades da vida, dizer, isso aqui eu renunciei, eu não posso. Porque senão fica só de boca para fora, ué. É ou não é? Pois tá. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova, com Ele. Por isso, terminados os exercícios natalinos, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na sua santa igreja. Portanto, renunciais ao demônio. Renuncie. Então, quando der vontade de fazer o trabalho na casa da macumbeira, não. Porque renunciou ao demônio. Então, vai ter que deixar aquelas casas lá. Porque quem vem naquelas casas tem parte com o demônio. Renunciou. Amém. E a todas as suas obras, e a todas as suas seduções, para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado, para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Olha, vocês estão renunciando a tudo que causa desunião. Então, nada de fazer inferno da vida dos outros. Cuidado. Para seguir Jesus Cristo, renunciais a Satanás, autor e princípio do pecado,
Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Muito bem. Agora eu vou aspergir água benta sobre vós, e esta água vai lembrar a cada um de vocês a água do batismo. Enquanto isso, o ministério pode cantar uma musiquinha, lembrando desta água purificadora.